Fala galera, chegando aqui no capítulo 8, onde a gente vai falar de criptomoedas, Bitcoin e altcoins. Bitcoin e outras criptomoedas, tá? Por isso a gente chama de altcoins aí para generalizar esse grupo de criptomoedas que não é Bitcoin, que não é a criptomoeda original, tá? Então, estamos no nosso 8º capítulo. Parabéns para você que está assistindo aí com atenção máxima, aprendendo bastante, tá? Caso você tenha perdido alguma coisa, ficou em dúvida, volta. Por isso a vantagem aí do curso online. A gente ainda tem mais 3 capítulos, né? Quer dizer, contando com esse mais 3, 8º, 9º e 10º capítulo. O 10º capítulo é mais uma conclusão, então de conteúdo mesmo, mais esse capítulo e o próximo, onde a gente vai falar de arbitragem, tá? Mas vamos focar aqui nesse capítulo sobre criptomoedas. A gente vai falar um pouco sobre a história das criptomoedas, como tudo começou, né? É importante a gente contextualizar isso para depois a gente falar um pouco mais das características de cada moeda. Se você é novo, tá? Praticamente tudo que eu vou falar para você aqui agora vai ser novidade. Então, ótimo. Vale a pena para quem está começando ver o documentário na Netflix que é Banco ou Bitcoin, em inglês Banking ou Bitcoin, muito interessante, que conta em detalhes essa história que eu vou resumir bastante aqui agora, tá? Do começo das criptomoedas. Então, basicamente, como eu falei, falando um pouquinho de história, né? A gente voltando aí uns 10 anos atrás, uns 11 anos atrás, a gente tem uma série de coisas acontecendo, né? Praticamente um caldeirão aí de um monte de coisas, juntando parte financeira, parte de economia, parte de tecnologia, política, etc. Um grande caldeirão, tá? Principalmente questionando o sistema vigente bancário financeiro da época com a crise do subprime nos Estados Unidos, né? A partir daquele momento ali, da quebra do banco Lehman Brothers, de todo esse desmoronamento do sistema financeiro americano, o mundo nunca mais seria o mesmo, o mundo financeiro nunca mais seria o mesmo. Isso aí teve milhões de desdobramentos, tá? Um deles, teoricamente, né, isso aí já é uma teoria, ninguém comprovou nada que houve essa relação de casualidade, tá? Mas óbvio que não é coincidência totalmente, não pode ser que o paper do Satoshi Nakamoto, o suposto criador, né? Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem foi na verdade, mas esse suposto criador do Bitcoin, ele publicou esse seu paper em 2008, ou seja, no auge dessa crise financeira, tá? E como é que foi essa história? Como ele publicou isso aí, né? Então, no documentário do Netflix mostra bem esse movimento dos cypherpunks, né? Que eram caras, a maioria deles programadores, especialistas em tecnologia, criptografia, né, que trocavam ideia, bate-papos em fóruns de criptografia. Muitos deles já conversavam sobre a possibilidade de se criar uma moeda descentralizada. Isso já era um papo que vinha de antes, aí, de alguns anos. Tá? E de repente, nesse fórum, um cara que participava do fórum com esse nome, Satoshi Nakamoto, disponibilizou num fórum e mandou por e-mail para algumas pessoas o trabalho que ele fez, um paper, né, um white paper aí de 8 páginas apenas, onde ele iniciou essa ideia de criptomoedas, né, onde ele colocou ali alguma coisa, bem, vamos realmente colocar isso em prática, essas ideias que a gente está tendo, esse é o caminho, eu juntei algumas tecnologias aqui que já eram existentes e vou colocar isso aqui, quem vem comigo, né? Praticamente foi isso. Então aqui está o paper dele, né? O Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, né? Como uma alternativa à moeda normal, cartões de créditos, moedas de bancos centrais, né? Uma alternativa a isso de forma descentralizada. Tá? Qual era o problema de descentralizar as coisas? Porque era difícil, porque antes do Satoshi Nakamoto ninguém conseguiu. Porque você, ao descentralizar, você precisa confiar, né? Você precisa de alguma coisa que garanta que aquela moeda que, por exemplo, estão te pagando, caso você venda alguma coisa na internet para alguém que você não conheça, que está do outro lado do mundo, por exemplo, que garanta que aquela moeda ela é válida, aquela transação é válida e, principalmente, que ela não tem o tal do gasto duplo, ou seja, eu não gastei, quem te mandou aquela moeda, ou se você que é quem está mandando, a moeda não pode ser gasta 2 vezes.
No mundo normal, no mundo como a gente conhece, quem que garante isso? Um banco que está ali no meio, um intermediário central que está ali no meio, enfim, uma corretora, etc. Mas quando a gente tira esse intermediário central, quem é que fica ali no meio? Né? Não tem. Então a gente precisa de alguma forma contornar esse problema. Essa é a proposta do paper original do Satoshi Nakamoto. Né? Criou o Bitcoin para resolver esse problema específico de descentralizar e eliminar o problema do gasto duplo de uma vez só com uma solução que mataria aí essas duas coisas, tá? E aí ele coloca aqui a cadeia de blocos, tá? E a prova de trabalho. O que é a prova de trabalho? Todo blockchain, aí depois desse blockchain, né? Aliás, o Satoshi Nakamoto nem usou o termo blockchain, tá? Esse termo blockchain foi um termo criado depois, tá? Mas ele se refere a uma cadeia de blocos, tá? O que o blockchain traz, né? Esse encadeamento das transações de forma que ninguém pode voltar atrás e mudar e alterar alguma coisa que aconteceu, uma transação que ocorreu. Então você tem desde a origem do Genesis Block, como chamam, né, que foi em janeiro de 2009, uma sequência que não pode ser alterada das transações. E todos os mineradores e todos os nós ao redor do mundo, eles validam aquelas próximas transações, tendo como banco de dados inicial, ponto de partida, as transações que já ocorreram anteriormente no blockchain. Então, se você quer ser um nó no blockchain do Bitcoin hoje em dia, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar um arquivo com vários gigabytes de informações que são as transações todas que já ocorreram, ou seja, não pode mudar nenhuma, senão muda o saldo de todo mundo, imagina só. Né? Como ele resolveu isso, né? Como é que ele conseguiu arquitetar esse negócio, foi através do que a gente chama de um mecanismo de consenso, uma prova de trabalho, tá? Que é um mecanismo de consenso do blockchain do Bitcoin. Outros blockchains têm outros mecanismos de consenso. Eu até tenho um vídeo no YouTube, no nosso canal, que eu falo sobre alguns outros desses mecanismos de consenso, principalmente usados pelos blockchains privados. Depois eu vou botar o link aí também para todo mundo ver. Tá? Mas, enfim, ele criou o blockchain, não dá para entrar muito em detalhes aqui nesse curso que não tem o objetivo de ser um curso técnico, a gente tem um outro curso de blockchain que a gente fala mais sobre isso, tá? Mas ele criou essa solução que a gente conhece hoje como blockchain. Tá? O que veio depois disso? Outras pessoas, outras empresas criaram outros blockchains, tá? Se baseando no que já existia, que era o blockchain original do Bitcoin, alterando algumas partes, tá? Tentando melhorar algumas coisas, criando algo fechado e não aberto, como é o blockchain do Bitcoin, open source. Né? Então, isso aí deu origem, tá? Desencadeou uma série de novidades, uma série de inovações, tá? De diversos sabores, tá? Que vieram após aí do blockchain do Bitcoin, após o Bitcoin. Tá? Um deles, eu vou colocar aqui um site que eu acho interessante vocês acompanharem. Aliás, aqui tem muitas moedas. Esse site aqui é o coinmarketcap.com, tá aí o endereço. No coinmarketcap.com, o que a gente tem? Uma sequência aqui das várias criptomoedas, está vendo ali quantas tem, né? Já estou aqui, já dei vários scroll down aqui, continua. Aqui tem as 100 maiores criptomoedas e depois você tem mais 100 mais para cá e por aí vai. Então tem milhares de criptomoedas aqui. O que mostra? Tá? Um dado interessante aqui. O market cap total de todas as criptomoedas. Tá? Aproximadamente 300 bilhões de dólares. Tá? Não é pouca coisa, gente. 300 bilhões de dólares. E que é o somatório de quê? De todas as moedas que já existem em circulação, de todas, tá? Criptomoedas, multiplicado pelos seus preços. Tá? Isso é a capitalização de mercado, ou market cap. Tá? Um termo para você conhecer aí, market cap. Vamos ver qual é o market cap do Bitcoin separadamente. Tá? Então, o market cap do Bitcoin, a gente está em 200 bilhões de dólares. Então, o Bitcoin sozinho é aproximadamente 2/3 aí do market cap total do mercado. O que ele mostra aqui também nessa página? Quanto já tem de circulação de cada moeda. Tá? Então, Bitcoin 17,8 milhões já em circulação dos 21 milhões totais que vão ser emitidos de Bitcoin. Ethereum
tá? Mais ou menos 106 milhões. Ripple, XRP, por aí vai, Litecoin. Eu queria mostrar primeiro a Litecoin, que foi a primeira altcoin, tá? Não foi a primeira, não sei se teve alguma antes dessa, mas a primeira que foi bem sucedida, acho que a gente pode dizer assim, tá? Ela tem em market cap hoje em dia 6,3 bilhões de dólares, bastante coisa, tá? 6,3 bilhões de dólares. Ela está custando hoje, tá? A cotação de hoje mais ou menos 100 dólares, e ela já tem 62,6 milhões em circulação. Ela começou em 2013, ela teve um criador conhecido, diferente do Bitcoin, que a gente não sabe quem é, que foi o Charlie Lee. Tá? Eu ensinei o Charlie Lee em um capítulo anterior ali. Tá? Ele é um cara ativo, já trabalhou na Coinbase, é um cara que é conhecido, Twitter, então se tem Twitter, segue o Charlie Lee, eu acho interessante. Tá? E o que mais que a gente tem aqui? Entrei no Litecoin, então de novo preço, variação do dia, etc. O market cap de novo, volume do dia. Circulação, aqui traz uma informação a mais que não tem na primeira página. Quanto tem de circulação do Litecoin? 84 milhões de Litecoins vão ser emitidos. Uma coisa interessante, o Litecoin ele foi criado a partir de um fork do Bitcoin. Ele não é um fork do Bitcoin, mas ele foi criado como se fosse clonado a partir de um fork do Bitcoin e depois o algoritmo de segurança dele foi alterado, eles colocaram outro algoritmo de segurança, não é o mesmo do Bitcoin, que é o SHA-256, e outra coisa que eles fizeram foi multiplicar tudo que existe no Bitcoin por 4. Então, no Bitcoin a gente sabe que são 21 milhões que vão ser emitidos, aqui no Litecoin, 21 milhões vezes 4, 84 milhões vão ser emitidos. Por que isso? Algo que eles decidiram fazer na criação do Litecoin, que é mais que a vezes 4. A gente tem um bloco de Bitcoin em média a cada 10 minutos. No Litecoin a gente tem 4, ou seja, um a cada 2 minutos e meio mais ou menos. Tá? Então isso é interessante. Então ele é teoricamente mais rápido, tá? Ele vai ter mais Litecoin emitido do que Bitcoin, já existe na verdade. Tá? Mas ela foi a primeira altcoin, tá? Oficialmente aí que a gente acompanha com mais afinco. Tá? Outra que apareceu no cenário em 2014, 2015 foi o Ethereum. Esse cara aqui é o Vitalik, que é o criador, é o fundador do Ethereum. Ele também é um cara conhecido, né? Assim como o Charlie Lee. Ele trabalhava com Bitcoin, fez parte de várias iniciativas em Bitcoin antes dele ter a ideia do Ethereum, tá? O Ethereum. Então, o que é o Ethereum? Ele é um blockchain diferente do Bitcoin, tem diversas diferenças. Ele tem algumas semelhanças, como por exemplo, ele usa o mesmo mecanismo de conceito atualmente, que é a prova de trabalho. Ele tem planos para mudar para o Proof of Stake, que é um outro mecanismo de consenso, tá? Que eu não vou entrar nele agora, mas ele começou e rola até hoje como uma prova de trabalho também. Diferente do Bitcoin, aí tem uma diferença grande dele para o Bitcoin e até para o Litecoin, ele não tem um limite máximo de Ethereum, de Ethers, né, que é a moeda do Ethereum, que vão ser emitidos. Tá? Ele não tem um limite máximo, ele tem um limite por ano, mas mesmo esse limite por ano ele pode ser alterado. Tá? Ele, assim como o Bitcoin, ele também tem mineradores por todo o mundo. E uma outra diferença grande dele, aí tá, talvez a evolução do Ethereum, porque ele é um blockchain de uma geração pós-Bitcoin, é que ele possui o Ethereum Virtual Machine, que permite que arquivos, programas, né, de computador sejam rodados dentro desse blockchain do Ethereum. Então, se você pensar que o Bitcoin ele é um arquivo, no blockchain do Bitcoin, o que circula é um arquivo, praticamente um arquivo texto que tem ali os dados das transações, fulaninho mandou para não sei quem, os endereços, claro, né? Aqui no Ethereum a gente tem isso e tem a possibilidade de rodar nesse blockchain arquivos completos com programas executáveis, né? Então você criou o primeiro blockchain programável e aí você abre possibilidades para o chamado smart contracts, ou seja, contratos inteligentes. Os contratos inteligentes eles rodam em um blockchain, eles são auto-executáveis, tá? E você pode pensar numa infinidade de coisas para contrato inteligente, como por exemplo, algo que você faz no cartório, por exemplo, um registro
de uma transação, um registro de um imóvel, alguma coisa assim, pode eventualmente, e já existem projetos para isso, serem feitos no blockchain do Ethereum. Outra coisa que nasceu a partir disso foi a possibilidade de você criar smart contracts que são, na verdade, outras moedas, outros tokens. Tá? O padrão ERC20, por exemplo, é o padrão de novos tokens criados dentro do blockchain do Ethereum, ou seja, você cria novas moedas. O boom de ICOs de novas moedas, os ICOs, né, que a gente teve em 2017, 2018, grande parte deles foi feito no blockchain do Ethereum. Vamos dar uma olhada no Ethereum aqui no nosso CoinMarketCap, que é um site aí que vocês já conhecem, vocês vão usar bastante. Então vamos ver o Ethereum aqui. Tá? Ele tem uma circulação já de 106 milhões. Tá? Você pode ver que não tem aquele campo aqui que nem tem no Litecoin de máximo supply, ou seja, a emissão máxima do Ethereum. Tá? Então, ele também tem uma fundação, assim como o Bitcoin, assim como o próprio Litecoin, tá? Que é ativa e participando também de comunidades, etc. Mas o Ethereum, ele é, hoje em dia, a segunda moeda mais importante, tá? Por ele ser muito versátil, tá? E também por ele ser bastante valorizado, o segundo maior market cap. Agora você já sabe o que é um market cap, com 28,5 bilhões de dólares. Tá? Outra moeda que a gente pode chamar a atenção aqui, e óbvio que a gente não vai cobrir todas essas moedas, tá? É o XRP, tá? Chamado de Ripple. Tá? O Ripple, o que é? Uma criptomoeda que foi emitida por uma empresa. Tá? Até agora eu não falei de nenhuma criptomoeda que tinha sido emitida por uma empresa chamada Ripple Labs, que criou essa criptomoeda, tá, o XRP, e eles fizeram algo diferente, ao contrário do Bitcoin, do Litecoin, do próprio Ethereum, como a gente já falou, eles pré-mineraram essas moedas. Então essas moedas elas não têm essa rede de mineradores como tem essas outras que eu falei. Tá? Ela foi pré-minerada nos computadores dessa empresa, Ripple, tá? Então ela já tem uma emissão feita e determinado, tem aí um número limite aí da emissão, já que ela já foi feita, tá? Só que o que eles fizeram? Eles fizeram um número muito alto dessa emissão e seguraram na própria empresa, na própria Ripple e também com alguns parceiros ali, sócios que foram investidores da Ripple, grande parte do estoque de Ripples. Né? Então é como se eles também pudessem fazer uma emissão, já que eles têm um número quase que desproporcional aí de Ripple em carteira deles, tá? Que eles podem vender quando o mercado vai se valorizar, etc. Por que eu botei esse slide aqui? É porque o Ripple ele está focado justamente em ser uma moeda para infraestrutura de bancos para remessas internacionais e coisas do tipo. Então ele quer concorrer com um sistema SWIFT que pertence a um consórcio de bancos, acho que mais de 80 bancos, que serve justamente para mensageria, etc., de transferências internacionais de valores. Então o Ripple ele quer abraçar esse mercado, tá, de transferências internacionais, mas também é uma moeda, ele trade em várias exchanges, inclusive na FlowBTC, que a gente foi a primeira exchange no Brasil a ter o XRP. Então é uma moeda muito líquida, tá? Vamos voltar lá no CoinMarketCap. Então aqui, ó, 13,8 bilhões já em circulação. Vamos entrar nele aqui. Ele tem o total supply, tá? O máximo supply aqui. Mas, como eu falei, uma boa parte disso está em mãos dos criadores da Ripple, que quanto já tem circulação e etc. Mas é uma moeda com muita liquidez, é uma moeda que o pessoal gosta bastante de operar, tem que ficar muito ligado nos movimentos, nas notícias, etc. Outra moeda que eu vou chamar a atenção aqui é o Bitcoin Cash. Por quê? Porque o Bitcoin Cash tem uma história interessante. Né? Ele foi criado a partir de um fork do Bitcoin, foi um fork dissidente do Bitcoin. Né? Não teve assim, uma necessidade para esse fork. Ele foi criado porque um grupo de mineradores e de participantes aí do mercado resolveu que iria fazer uma nova moeda realmente para ter um tamanho de bloco maior, ou seja, por bloco minerado você poder ter mais transações. Assim nasceu o Bitcoin Cash, tá? Então ele foi
praticamente dado de presente para quem já tinha Bitcoin no momento do fork. Né? Muita gente pensou que as coisas poderiam ser ruins para quem tinha Bitcoin nessa época, que o valor poderia se desenvolver, poderia perder valor, mas o somatório de quem tinha Bitcoin só para depois quem tinha o Bitcoin mais o Bitcoin Cash, que foi o fork, foi bastante positivo na época. Depois vieram outros forks, como Bitcoin Gold, etc., que não foram tão bem sucedidos quanto o Bitcoin Cash, que tem alguns mineradores muito grandes por trás. Tá? Então o Bitcoin Cash ele tem também algumas características semelhantes ao Bitcoin, como por exemplo o máximo de emissão dele também de 21 milhões, assim como o Bitcoin, o supply dele também bate com o do Bitcoin, e ele vale menos que o Bitcoin, obviamente ele é visto como isso aí realmente um clone, né, do Bitcoin. Mas tem grupos que acreditam bastante, e também é uma moeda muito líquida, tá? Você também encontra nas melhores exchanges, a FlowBTC tem, quem tinha Bitcoin na época do fork ficou com os dois também. Outra moeda que eu vou chamar a atenção é o EOS, né, que é uma moeda curiosa porque ela nasceu de um ICO, de um ICO, foi o maior ICO da história, o maior ICO da história, que eles fizeram vendendo tokens EOS ERC20. Eu falei do ERC20 que era o token, né, para novas moedas, criação de novas moedas dentro do blockchain do Ethereum. Então eles usaram o Ethereum para levantar capital, ficou rolando aí durante um ano, não sei, agora não me lembro ao certo quanto tempo ficou rolando o ICO do EOS, mas durante bastante tempo. O time do EOS, o CEO e etc., também é bastante conhecido, então assim como na Ripple, ele foi criado por uma empresa, né, que foi a Block One, e tinha projetos já anteriores a esse, e ele veio com uma proposta de ser um blockchain muito mais eficiente, mais rápido, mais parrudo, justamente para poder ser usado em qualquer caso de uso que necessitasse um volume muito grande de transações, tá? Em pouco tempo, fosse bastante confiável para esse tipo de coisa. É claro que ele está no começo, tá? Então depois do lançamento até do ICO, da mainnet deles, né? Como a gente fala, o blockchain efetivamente da EOS, que foi trocado, quem tinha o ERC20 recebeu o token EOS do blockchain do EOS, blockchain token nativo do EOS depois, né? E depois disso caiu bastante a moeda, mas é isso, assim, é um blockchain que ainda está no começo, ainda precisa se provar, ainda precisa mostrar que tem projetos interessantes, diferentemente do Ethereum, que achou pelo menos um grande caso de uso, foi a emissão de outros tokens, né? O EOS ainda está em busca aí de um grande caso de uso, mas é uma moeda muito operada, muita gente tem, está nas grandes exchanges, está na FlowBTC, então é uma moeda com certeza para colocar no radar e mais um ativo para você poder tradear e poder ganhar dinheiro atualmente, tá, pessoal? Vamos agora passar para o próximo capítulo, onde a gente vai ver um pouco sobre a arbitragem de criptomoedas. Vamos lá?